Neymar postou essa foto aí, um pisão no joelho do Neymar, inclusive saiu mancando. Vamos falar sobre o cartão amarelo, esse pisão aí em cima do joelho do Neymar e sobre o resultado de Santos e Fluminense. O Santos empatou com o Fluminense em 0-0, teve 2 gols anulados, bem anulados, né? Foram lances de impedimento. Se inscreve aí no canal Oriente Santista, deixa o seu like, comenta o que você achou da partida. Santos 0, Fluminense 0, estreia do Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos. Pelo menos o Santos se comportou bem defensivamente. O Santos teve a volta de Zé Ivaldo para a zaga pelo lado direito. Teve o Mike jogando praticamente como um zagueiro pela direita. O Mike praticamente não subiu a partida toda. O Mike não apoiou pela direita ali no auxílio ao Cabageiro. E o Santos teve, na minha opinião, um repertório muito curto, ofensivo. Tentando ali usar os espaços pelas laterais. Tentando jogar sem um centroavante, muito mais na questão da mobilidade, troca de posição. E pouco ativo, vamos dizer assim, os volantes do Santos também. Não teve uma ação muito grande dos volantes para ajudar na armação do time do Santos hoje. Então o Santos foi um time muito mais móvel com seus 4 jogadores de ataque, o restante do time muito mais defensivo. Não à toa, o Fluminense não conseguiu fazer o gol, vinha fazendo gols em todas as partidas, desde a partida contra o Flamengo, quando perdeu por 1-0, lá no dia 20 de julho. O Fluminense vinha fazendo gol em todas as partidas, mesmo quando perdia por 2-1, 4-2, mas sempre fazia um gol. O Santos conseguiu sair ileso, mas também não conseguiu fazer o gol. Apesar de, por pouquinho, trocadilho, mas por um tiquinho, o Tiquinho Soares não conseguiu fazer o gol. Tava pouca coisa à frente, mas estava à frente. O Santos conseguiu armar a jogada para fazer o gol. Bola parada, né, do Santos, cruzamento do Barreal, e o Tiquinho fez de cabeça, mas estava por pouco, talvez ali uns 20 centímetros da frente, um passo atrás, e o Tiquinho teria feito o gol em posição legal. O Santos teria vencido talvez por 1-0, porque já era próximo do fim do jogo, mas o Santos conseguiu se defender bem, neutralizar as jogadas do Fluminense. Não houve finalização no gol do Brasão, e isso é de extrema importância, tá? O Brasão saiu no pé de alguns jogadores, inclusive teve uma hora que ele saiu no pé do jogador do Fluminense, teve um pisão no braço do Brasão ali, que ele até reclamou bastante. Ficou marcado o braço dele, deu para ver na transmissão a imagem, né, da marca da trava da chuteira no braço do Brasão, mas com exceção a esses lances em que o Brasão saía no pé do atacante, como ele já está acostumado a fazer, a gente já está acostumado a ver o Brasão fazer isso, não houve nenhuma defesa do Brasão durante a partida. O Santos conseguiu neutralizar o ataque do Fluminense. Então, para mim, pontos para o Vojvoda, que começou com a linha de 4 defensiva do Escobar ao Mike, com o Zé Ivaldo e o Luan Pérez na zaga, e os 2 volantes fazendo exatamente uma cobertura do meio de campo, não dando espaço entre linhas. Quando tem uma linha defensiva com os 4 e outra linha com os 4 no meio, esse espaço entre as duas linhas é onde o jogador, o meia do time adversário, tenta se colocar para receber essa bola e conseguir armar o ataque. Como o Santos ficou bem compactado, mesmo quando os volantes estavam na linha do meio de campo, a linha defensiva do Santos subia para compactar com o meio campo e não deixar o meia do Fluminense receber essa bola entre as duas linhas. Isso funcionou e funcionou bem para o time do Santos. Defensivamente não houve um problema de posicionamento. O que aconteceu foi que o Santos não conseguia criar. Então, quando o Fluminense tinha posse de bola, o time inteiro baixava as linhas, compactava e não deixava o Fluminense armar o jogo. E no começo, na metade do primeiro tempo, a primeira metade do primeiro tempo, o Santos conseguia uma transição rápida, conseguia chegar ao ataque, e aí o que acontecia? O Santos usava as pontas, Guilherme de um lado, Cabageiro do outro. Como que funcionava o ataque do Santos? O Santos armava pelas pontas, tentando fazer o quê? Com que os 2 pontas fossem de fato os jogadores a finalizarem a jogada, ou o Guilherme finalizando, chutando ao gol, porque o Roleiser e o Neymar recuavam um pouco mais atrás, ali perto da linha dos volantes, para receber, tentando receber entre linhas, às vezes até na própria linha de volantes do Fluminense. Recebia essa bola e tentava fazer a ligação rápida com os pontas. E aí os pontas chegavam à linha de fundo para tentar finalizar ou tocar para trás, na chegada de Neymar e de Roleiser, ou inverter do Guilherme para o Cabageiro ou do Cabageiro para o Guilherme. O que acontecia com isso tudo? Os 2 zagueiros ficavam perdidos, sem ter quem marcar. Então o Santos, numericamente, conseguia chegar com mais poder ofensivo. O Fluminense entendeu
que isso estava acontecendo. E do meio do primeiro tempo para frente, neutralizou as duas pontas. Quando ele neutralizou Guilherme de um lado e Cabacheiro do outro, segurando um pouco mais os laterais, fazendo uma marcação um pouco mais reforçada, acabou a parte ofensiva do Santos. Porque quando o Neymar recebia a bola, não tinha com quem tocar. Quando o Uroleiser recebia a bola, não tinha com quem tocar. E o Uroleiser, inclusive, estava fazendo bons lançamentos para explorar as costas do zagueiro, lançando o Guilherme, que até ficou impedido algumas vezes justamente por essa tentativa. Quando o Fluminense entendeu isso, começou a ter mais posse de bola e o Santos não tinha mais poderio ofensivo. Foi até o fim do primeiro tempo e no segundo tempo o Santos voltou novamente alerta, tentando conduzir mais a bola, tentando ter mais posse de bola, e o Fluminense ficou muito mais fechado, tentando fazer uma transição que também não deu certo. O Santos conseguiu neutralizar todas as investidas do Fluminense também no segundo tempo. Então o Santos teve um posicionamento defensivo bem interessante. Para mim já é um trabalho do Vojvoda. Os dois volantes do Santos muito pesados, né? Tanto o Zé Rafael quanto o Rincon, muito mais de marcação do que de saída de bola. Então o Santos pulava os dois volantes. Quando a gente fala de pular o jogador é o seguinte: tá o Mike com a bola pela direita. Se ele vai inverter e ele quer pular o zagueiro, ele não toca no Zé Ivaldo para o Zé Ivaldo jogar no Luan Pérez. Ele toca direto no Luan Pérez, atravessa a bola rápida. E o Santos fazia isso com seus volantes. Quando tinha um lateral ou um zagueiro com a bola, ele não tocava no Rincon ou no Zé Rafael para ele sair tocando com os meias ou abrindo os pontas. A bola era direta, do Zé Ivaldo para um ponta, do Luan Pérez para um outro ponta, ou do Escobar até para o próprio Neymar, para o esse que recebeu a bola mais à frente. Então não tinha esse trabalho com os volantes do Santos, que ficaram muito mais na função de marcação. Para mim é intencional isso com o Vojvoda, até por isso que ele escalou dois volantes mais de marcação e não colocou o bom tempo para jogar, por exemplo, porque ele queria realmente pular essa etapa, acelerar um pouco mais a armação de jogadas do Santos. Quando o Santos não teve, né, o aproveitamento realmente para conseguir fazer o gol no segundo tempo, o Vojvoda troca e muda a forma do Santos jogar, coloca centroavante, coloca um segundo centroavante, tenta usar o David Washington na ponta esquerda para o Neymar receber essa bola mais aberto e tentar ficar fazendo tabela com o David. O problema é que toda vez que o Neymar pegava a bola e tocava no David, o David tentava fazer a parede e perdia no corpo, não dominava, perdia a bola. O David não consegue fazer essa tabela, e aí o Neymar ficava bravo porque ele tocava, não recebia de volta, ou ele tocava e o David não conseguia proteger, e assim o Santos perdia suas jogadas. Na única jogada em que realmente saiu uma tabela dessa forma, o Neymar conseguiu tabelar, conseguiu fazer um passe, mas a jogada acabou não tendo resultado de finalização, mas foi uma boa jogada, inclusive de uma tabela rápida ali do Neymar, onde ele sofre a falta. E aí, depois disso, o Santos tem um gol anulado por muito pouco. O Barreal cruza a bola e o Tiquinho tenta dar de cabeça, mas a bola entra, é gol do Santos, mas ele estava muito pouco à frente ali, o gol foi bem anulado. Falando sobre Neymar, trazer aqui a tela para vocês aqui, ó, o post do Neymar. Sei que não posso me irritar e tomar amarelo, mas é toda vez isso, por mais que seja sem intenção, também é vermelho. Houve um pisão, tá, em cima do joelho do Neymar, enquanto ele estava caído, teve um pisão do jogador do Fluminense no Neymar. Minha irritação é que essas entradas podem virar longos 10 meses, ou seja, um pisão no joelho, podia ter causado alguma lesão grave no Neymar, e ele fala que um pisão desse pode complicar a carreira dele, complicar a sequência aí da temporada, porque pode acontecer algum problema no joelho, e joelho para jogador de futebol, a gente sabe como funciona. Então o Neymar postou aí em sua defesa em relação ao cartão amarelo esse pisão aí, que para mim é grave, tá? Mas se não tiver de fato uma intenção do pisão ali para ser uma agressão, não cabe o vermelho, caberia amarelo. Mas não houve aí uma revisão do lance, ou seja, o que fosse aí, que era o que o Neymar queria, por isso ele ficou revoltado. Mas acho que ele ficou muito mais revoltado pela consequência, né? A situação onde foi o joelho, e aí é o gatilho de ter ficado muito tempo fora por uma lesão aí no joelho, e aí acho que o Neymar, na hora, ele perde a calma justamente por isso, né? Querendo ou não, o Neymar já passou por muito na sua carreira de ter se machucado e ficado longe dos gramados por muito tempo, por entradas como essa, seja na Copa do Mundo, naquela joelhada nas costas, seja depois com pancadas no joelho. Então o Neymar meio que tá calejado disso e acaba até perdendo a calma porque tem o medo, né, de ficar fora dos gramados.
Mas enfim, o Santos acabou empatando em 0-0. Para mim, o rendimento defensivo muito bom, ofensivo vai precisar ajustar, vai precisar mudar a forma de jogar, e o próprio Vojvoda falou isso na coletiva. Vai sair um vídeo amanhã de manhã sobre a contratação de Lautaro Dias. O Santos tem agora um novo atacante também, Lautaro Dias, do Cruzeiro, chega por empréstimo. O Santos já tem 3 reforços. Adonis Frias, zagueiro para jogar pela direita, na posição do Zé Ivaldo. O Vitor Hugo para jogar no meio de campo, um segundo volante para armar melhor o time. Se o Santos não tinha uma armação hoje, o Vitor Hugo pode fazer isso. E o Lautaro Dias para jogar como um falso 9, um jogador atacante que se movimenta bastante, tá? Ele não é um centroavante de fato, mas não é um ponta aberto como o Guilherme, como o Barreal. É um cara que joga na frente, que se movimenta bastante, se assemelha mais à forma de jogar do Sacha, que já jogou no Santos, do próprio Caio Jorge, que reclamavam dele não fazer gol, mas ele saía bastante da área para ajudar a armar. Então o Santos agora tem uma outra opção, além dos 2 centroavantes que ficam dentro da área, David Washington e Tiquinho Soares, tem agora Lautaro Dias. Quero a sua opinião? Põe aqui nos comentários, deixa o seu like, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal. Se inscreve, tá? Se inscreve no canal, isso ajuda bastante aqui no nosso crescimento. Estamos chegando aí pertinho dos 14 mil inscritos. Um abraço para vocês, até amanhã no próximo vídeo falando sobre Lautaro Dias. Um abraço, tchau, tchau.